Bom, pessoal, dando prosseguimento aos vídeos sobre análise de custos, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o demonstrativo contábil, que é chamado de DRE, Demonstração do Resultado do Exercício. O DRE limita-se em demonstrar o lucro em um determinado nível de vendas, em um período estipulado, não se prestando à previsão de lucro em diferentes níveis e atividades, ou seja, no que diz respeito à projeção de novas estratégias de vendas em vista do mercado disponível, o DRE não seria viável. Essa função já seria muito bem executada pela análise das relações de custo, volume e lucro, pois é um instrumento utilizado para projetar o lucro que seria obtido a diferentes níveis possíveis de produção de vendas, bem como para analisar o impacto sobre o lucro em função de modificações no preço de venda, nos custos ou em ambos. Essa análise é baseada no custeio variável e, através dela, pode-se estabelecer qual a quantidade mínima que a empresa deverá produzir e vender para que não incorra em prejuízo. Se não tiver lucro ou prejuízo, as receitas são iguais aos totais ou despesas totais. Para esse ponto, damos o nome de ponto de equilíbrio. Quando o resultado do período é positivo, o ponto de equilíbrio é ultrapassado e consideramos o período de lucro. Este excedente gerado após cruzarmos o ponto de equilíbrio é conhecido como margem de segurança, ou seja, representa quanto as vendas podem cair sem que a empresa incorra em prejuízo e pode ser expressa em valor, unidade ou percentual. Assim, quanto mais baixo for o ponto de equilíbrio, maior é a margem de segurança. Daí a busca incansável pela redução de custos e despesas, a fim de alcançar a maior lucratividade para os acionistas. A capacidade que a empresa tem em administrar seus custos e despesas fixas e gerar lucro é chamada de alavanca operacional. A relação entre a variação percentual do lucro com a variação de vendas é denominada grau de alavancagem operacional, que possibilita compreender como a variação percentual das vendas reflete sobre os lucros. E a partir dessas explicações que nós vimos como é que calcula o ponto de equilíbrio, a margem de segurança, a alavancagem operacional, nós vamos fazer um exercício agora justamente sobre este tema. Considere os dados a seguir: os gastos fixos, custos e despesas fixas 120 mil, o preço de venda por unidade R$ 120, custo variável 24, lucro antes do imposto 40 mil, despesas financeiras 12 mil e depreciação 24 mil. Calcule a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio contábil em quantidade, o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. Vamos lá, nós temos os dados de novo. E agora nós vamos calcular primeiro a margem de contribuição. E como é que a gente calcula a margem de contribuição? Nós vamos pegar a receita, que é o preço de venda, R$ 120, preço de venda por unidade, menos quanto? Menos 24, que é o custo variável, que vai dar um total de margem de contribuição unitária no valor de R$ 96. Então nós já temos a margem de contribuição unitária. A cada unidade, a margem de contribuição que eu tenho é de R$ 96. Como é que calculo o ponto de equilíbrio contábil? Eu pego os gastos fixos, que é no valor de R$ 120 mil, e divido pela margem de contribuição unitária, 96, e deu um ponto de equilíbrio contábil em quantidade de 1.250. Ou seja, a partir desse ponto de 1.250 unidades, eu já tenho lucro na fabricação. O ponto de equilíbrio financeiro, eu levo em conta os gastos fixos, que deu R$ 120 mil, mais as despesas financeiras, que na questão é o valor de R$ 12 mil. Então eu pego 120 mil mais R$ 12 mil de despesas financeiras menos a depreciação. A depreciação é de 24 mil. Então eu pego este valor, que deu o valor de R$ 108 mil, e divido por R$ 96, que é a margem de contribuição unitária, onde nós encontramos lá no primeiro exercício. Então, ponto de equilíbrio contábil, já eliminando as despesas financeiras e a depreciação,
Eu pego os gastos fixos mais as despesas financeiras menos a depreciação, deu um ponto de equilíbrio contábil em quantidade, ponto de equilíbrio financeiro de 1125. Ou seja, a partir daí eu já tenho um ponto de equilíbrio financeiro de 1125. O ponto de equilíbrio econômico, eu vou pegar os gastos fixos no valor de R$ 120.000, mais as despesas financeiras, mais o lucro. De quanto foi o lucro? R$ 40.000. Somando tudo, deu um valor de R$ 172.000, dividido por 96, que vai dar um ponto de equilíbrio econômico no valor de 1.792. Ou seja, a partir deste ponto de 1.792 unidades que eu produzo, que eu vendo, eu já tenho lucro econômico.